18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus, eu e ela, Karime Leão no ar. Tamo junto, Carlão, é isso aí. Tamo junto a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite especial para você que nos acompanha aqui em 100,7 e também para você que nos assiste nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite, gente. Karime, nós ainda temos por aí algum ingresso para o cinema hoje para presentearmos aí os nossos ouvintes, Karime? Claro que temos, Carlão. Afinal de contas, o ouvinte da Mix não é qualquer um e você já sabe. As 2 primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva cada uma um par de convites para o cinema, para curtir aí os cinemas do grupo UCI. E se liga que hoje à noite temos sim. Daqui a pouco, no fim do programa 18 horas, a gente tem a participação do Caio Pimenta com todas as dicas de cinema para você. Mix. E agora, conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Não foi desta vez. Reajuste dos trabalhadores da educação do Amazonas fica fora da pauta de votação dos deputados. Pente fino, instalada em Brasília, a CPI que vai investigar a atuação das ONGs. Oportunidade. Governo federal divulga a lista de carros que vão ter desconto de até R$8 mil. Operação da Polícia do Amazonas desarticula a quadrilha que aplicava golpe da pirâmide financeira. Agora 6 horas e 2 minutos. E você no melhor Mix do Brasil, dando sequência na melhor programação de Manaus, começando mais uma edição do programa 18 horas, você conferindo os destaques do dia, até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. E hoje é quarta-feira, 14 de junho de 2023. Boa noite. 18 horas. Olha só, hein? Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E aqui em Manaus, a Fundação Emoan fez uma ação especial para homenagear os voluntários que mais contribuíram com o banco de sangue, além dos doadores de primeira viagem, Karime. Exato, Carlão. E voluntários aí, diga-se de passagem, que merecem todas as homenagens, porque ajudam a salvar milhares de vidas. Inclusive você é uma doadora, né, Karime? Sou uma doadora de sangue, sim, olha aí. E a gente ajuda a salvar muitas vidas, acho que é muito interessante. Gente, não dói, tá? É super tranquilo, você doa sangue e depois sai para trabalhar numa boa. Legal. O repórter André Meirelles, ele acompanhou a ação de hoje que o Emoan fez e traz agora pra gente mais informações. Muito boa noite, André. Então, temos aí voluntários que já fizeram mais de 100 doações. Essa aí eu não tô nessa lista não, André. Conta pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karime e Carlão. Boa noite. Olá. A todos que nos acompanham. Olha só, centenas de voluntários, inclusive, né, compareceram à sede da Fundação na manhã de hoje. Isso para praticar o ato solidário, que é a doação de sangue. A Fundação, que fica na Avenida Constantino Neri, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus, realizou essa ação especial e aí, como você mesmo disse, para parabenizar os voluntários e mais contribui com o banco de dados do Emoan, além de doadores de primeira viagem, né? O mutirão, segundo a diretora-presidente do Emoan, Socorro Sampaio, faz parte da programação do Junho Vermelho, que é o mês de conscientização sobre a doação de sangue. A Fundação também, ela realiza um mutirão para emissão de carteirinha do doador em Manaus nesta semana. Ela explica mais pra gente como é que funciona. Vamos ouvir a fala de Socorro Sampaio. Vai ser um mês todo de comemorações, né? E essa semana até o dia 17 nós estamos no calendário para distribuição das carteirinhas. Você que tem a partir de 3 doações de sangue, traga sua foto, seu documento original com foto e venha aqui pegar a sua carteirinha. Você que é nosso doador, você que ainda não é doador, que tem entre 16 e 69 anos, estiver acima de 50 quilos, saúde, boa disposição, venha fazer parte dessa trupe da felicidade, a trupe da saúde, a trupe de salvar vidas. Venha aqui conosco fazer a sua doação. Esse mês é um mês especial, um mês de comemoração, de conscientização. Precisamos muito que você venha, porque o doador, ele é voluntário, não se vende, não se compra. Estamos aqui sempre à disposição, esperando por você.
18 horas. Diretora do Hemoan, Socorro Sampaio, participando aqui da programação. Olha só, e a ação, essa ação que começou na segunda-feira, né, de emissão de carteirinhas a partir da terceira doação. Também teve gente aí que já doou mais de 100 vezes, né, Karime e Carlão? E você que já doou a partir da terceira vez, este sábado, ela segue até este sábado, então presta atenção no horário, é de 8 da manhã ao meio-dia, aí tem também pelo período da tarde, que é de 2 até as 5 horas. E como a diretora do Hemoan explicou, a partir da terceira doação, o doador já pode solicitar a carteirinha do doador. E que, além disso, a carteirinha dá direito a meia entrada em cinema, apresentações culturais, shows e eventos esportivos realizados aqui na cidade de Manaus. Isso aí é um incentivo também para as pessoas que podem doar sangue, né? Ainda não cheguei a doar sangue, legal, mas Karime e Carlão já chegou a doar sangue. Carlão e pode dizer se dói ou não então, aquela agulha. Também tem essa curiosidade. Não sou um doador constante, mas eu já doei sim. Não dói a agulha, é tranquilo. Acho que hoje em dia coloco até tipo um anestésico ali, se eu não me engano. Antigamente não, eu sou doadora raiz, era. Mas é tranquilo, gente. Não, você não precisa fazer nenhuma dieta, principalmente não precisa estar em jejum, tá? A galera viaja com isso, mas não. É só não fazer assim, só não comer nada muito gorduroso num prazo aí de 4 horas antes de doar. E você entre idade de 16 a 69 anos pode se candidatar, pode ir lá, doar sangue. Vai, dá um pulo lá no Hemoan, de repente pergunta se você tem dúvida, tem curiosidade, vai lá e se informa. Você vai ver que é super tranquilo, né, André? É isso mesmo. Recapitulando todas essas informações, Karime, busquei informações também. E aí, para ser um doador de sangue, realmente precisa estar saudável, não pode ter problemas, principalmente aí, né, como anemia, esses outros tipos de doença. É feito também todo um exame ali antes disso. Tem que estar bem alimentado, descansado, ter mais de 50 quilos, também é uma informação importante. Essa idade aí, como você falou, Karime, de 16 a 69 anos, isso, 16 a 69 anos. Eu sou idoso, já passei de 60, também posso doar, de acordo com o Hemoan, sim. E também tem que apresentar um documento oficial com foto e também tem que ser original. André, os doadores menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis, Carlão. Então uma autorização também, né? Não sei se você ou se a Karime tem essa informação aí, mas aquela história da tatuagem, quem tem tatuagem pode doar sangue? Olha tem aí. um período aí, Carlão, sim, porque foi mexido, foi né? Mexido. Então você tem um período aí para poder doar. Temos que saber aí. Entendi. Depois. Obrigada, Carlão. Agora a gente vai ter que pesquisar e mais tarde a gente... Aí, André, mais tarde, lição então, de casa. Não, né? De casa, a gente tem que dar essa resposta pro ouvinte agora, né? Então vamos lá. Quem tem tatuagem, olha só, pode doar desde sangue, que tenha feito a tatuagem há mais de um ano, olha só, a recomendação do Ministério da Saúde. Pronto. Exatamente. Há mais de um ano. Há mais de um ano. Fez a tatuagem hoje, ontem, aí só não pode doar. Eu sabia que tinha um prazo, né? Exato. Exatamente um ano. Né? Pronto. Após um ano. Valeu, senhores. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Boa noite. Tchau, tchau. Agora 6h08, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, o projeto de lei que fixa o reajuste dos trabalhadores da educação do Amazonas fica fora da pauta de votação dos deputados do estado, Karime. Então, Carlão, o presidente da Câmara Municipal, Roberto Cidade, ele disse que a proposta do governo do estado, que fixa o reajuste em apenas 8%, ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Vamos entender melhor esse impasse agora na reportagem de Odinei Araújo. Ao que tudo indica, os deputados do Amazonas estão numa encruzilhada. Isso porque precisam votar a mensagem governamental 041/2023, que estabelece apenas 8% de revisão salarial para os servidores da educação. E ainda tem que repensar sobre a proposta de 15,19% apresentada pelo governo no dia 31 de maio, na presença de 6 deputados representando a Casa Legislativa e que testemunharam essa
nessa conversa. Os deputados também acompanharam a proposta do governo de que, se os servidores da SEDUC aceitassem os 15,19% e encerrassem a greve imediatamente, eles teriam de volta os dias descontados em uma folha adicional. Essa proposta de 15,19% foi aceita pelos trabalhadores e a greve encerrada imediatamente. Só que o governo mudou o valor aprovado pela categoria e decidiu mandar para a aprovação dos deputados apenas 8% de reajuste. Aí o caso, mais uma vez, foi parar na Justiça, que fez uma audiência de conciliação entre governo e servidores da SEDUC, porém sem sucesso. O impasse entre o governo e os profissionais da educação da rede pública estadual sobre as negociações de reajuste salarial foi tratado pelos deputados na sessão plenária dessa terça-feira. O presidente Roberto Cidade informou que a mensagem do governo, que tramita na casa em regime de urgência, não entra essa semana na pauta de votação, porque a mensagem precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Hoje o assunto voltou à tona e alguns deputados, como Dan Câmara, por exemplo, defenderam que a mensagem do governo não seja aprovada do jeito que está. Quando você participa de uma mesa de negociação e recebe uma proposta completamente divergente daquilo que foi tratado, é preocupante. Então, eu me ponho ao lado dos educadores que aqui apresentaram uma proposta, que sentaram, negociaram, fizeram assembleias, concordaram com o ajuste final e que precisam exatamente ouvir aquilo que foi acordado na mesa de negociação. Como servidor público que sou, oriundo do serviço público, eu entendo que o servidor público precisa ser valorizado e respeitado, e nesse sentido nós queremos ver exatamente aquilo que está sendo tratado em mesa de negociação sendo tramitado na casa para que nós possamos ter essa boa parceria. O deputado estadual Wilker Barreto apresentou também na terça-feira uma emenda à mensagem do governo propondo o retorno da proposta anterior de 15,19%, escalonado em 8% imediatamente, 3% em outubro e o restante em maio do ano que vem. A emenda proposta por Wilker Barreto também vai ser submetida à votação na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 12 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, o governador Wilson Lima, ele reafirmou nesta quarta-feira para o site Amazonas Atual que o estado não tem capacidade de conceder reajuste salarial de 15,19% para os profissionais de educação do estado. O governador disse ainda que estaria cometendo crime de responsabilidade, inclusive sujeito à cassação se gerasse despesa maior que o orçamento do estado. Carlão, complementando aí a reportagem da Odinaia Araújo, esse impasse entre os profissionais de educação do estado e o governo do estado. Bom, o governador, ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, se eu desse, por exemplo, um reajuste além do que me permite o orçamento do estado, eu estaria ensejando em um crime e inclusive sujeito à cassação. E segue as aspas do governador. Então, aqui tudo que a gente faz é com muita responsabilidade, entendendo aquilo que a gente pode fazer. E eu não vou assumir nenhum compromisso que eu não possa cumprir, fecha aspas, disse Wilson Lima. O governador disse que o restante referente às datas bases atrasadas é conversa que em outro momento ele vai ter com a categoria. Carlão, e a discussão salarial também mobiliza os servidores da educação do município de Manaus. Hoje de manhã, representantes do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus fizeram um ato público na sede da Câmara de Vereadores pela campanha salarial. Eles pedem reajuste de 12% além do pagamento da data base da categoria. E depois desse ato, as lideranças foram convidadas para uma sessão de tempo na tribuna da Câmara. Na sequência, seguiram para uma reunião com a Comissão de Educação da Câmara Municipal. Marcou para amanhã um encontro. Essa Câmara marcou para amanhã um encontro entre representantes do sindicato e a secretária da Educação de Manaus, que é a Dulcinéia Almeida. Então, a próxima reunião para tratar sobre o reajuste de 12% dos profissionais de educação do município e o pagamento da data base acontece amanhã, quinta-feira, às 9 da manhã, na Câmara Municipal de Manaus.
Olha só, o Amazonas é o segundo estado no ranking brasileiro com o maior número de ativistas de direitos humanos assassinados no país. Nada menos que 19 defensores dos direitos humanos foram assassinados aqui no estado entre 2019 e 2022. E o Amazonas divide essa segunda posição com Pará e Rondônia, que acumularam o mesmo número de casos, ou seja, 19 assassinatos. O estado fica apenas atrás do Maranhão, onde 26 ativistas dos direitos humanos foram mortos. Os principais motivos para os crimes são os conflitos de terra. O pior, a maioria dos criminosos permanecem sem punição. Esse mesmo estudo mapeou 1.171 violações que aconteceram entre os anos de 2019 a 2022. E do total dessas violações, 169 são de assassinatos. E nesse levantamento também aparecem casos de ameaças, agressões físicas, atentados, importunação sexual, além de suicídio. Casos que repercutiram nos veículos de imprensa e outros relatórios que tratam sobre violência. Olha, segundo o ranking, os indígenas correspondem a 29,6% dos defensores mortos. Pessoas negras são 17,8%. A média de idade das pessoas assassinadas é de 41 anos. Entre os principais motivos para os assassinatos estão o incentivo à mineração em territórios indígenas, a intensificação de ações de grileiros e fazendeiros e a ausência de políticas públicas de demarcação de terras, Karime. Bom, e para combater esse tipo de violência, Carlão, a coordenadora da Justiça Global, Sandra Carvalho, afirma que a investigação, a fiscalização de territórios e o programa de proteção aos defensores de direitos humanos precisam ser melhorados. Segundo ela, normalmente os assassinos são identificados, mas não chegam aos mandantes dos crimes, que muitas vezes estão envolvidos em mais de um caso. O Ministério dos Direitos Humanos, inclusive, já havia anunciado que vai retomar ações de proteção aos ativistas desmontadas nas gestões anteriores. Olha só, o Senado instalou hoje a CPI que vai investigar a transferência de recursos feita pelo governo federal para as organizações não governamentais, que são as chamadas ONGs. Então, essa CPI vai ser presidida pelo senador do Amazonas, Plínio Valério, que propôs a criação da comissão. Para falar mais sobre o assunto, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, seja bem-vindo, Cadu. Boa noite. Então, já foi definido o nome do relator, Cadu? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. O relator é o deputado Márcio Bittar, viu, Karime? Ele é do MDB do estado do Acre. É ele quem vai estabelecer o roteiro dos trabalhos, mas claro, sob a orientação, a batuta do presidente, o senador Plínio Valério, que é o mentor das investigações sobre as ONGs na Amazônia. Márcio Bittar é um senador pragmático, cujo partido faz parte da base do governo, mas ele tem um perfil mais à direita. Então ele vai estar bastante alinhado e empenhado nessa CPI. E qual a intenção dessa CPI, Karime? É ir mais a fundo, saber que trabalho que as ONGs estão realizando na região amazônica, principalmente nas comunidades indígenas. Essas ONGs são brasileiras, mas muitas têm parcerias com ONGs internacionais e todas, segundo o senador Plínio Valério, recebem recursos federais via Fundo Amazônia. Importante a gente frisar que o Fundo Amazônia, ele nunca foi extinto, viu, Karime? Ele apenas perdeu bastante volume de recursos durante o governo de Jair Bolsonaro. Claro que nesse governo agora ele foi inflado, né? Ele foi bombado com recursos internacionais. A CPI das ONGs, Karime, é 75% formada por senadores da oposição, viu? O governo é minoria nesse colegiado, então é possível que perca nos debates e também nas votações. Ou seja, praticamente a condução dos trabalhos vai ser dentro dos interesses da oposição. Na verdade, o governo comeu bola nessa, né, Karime? Por muito tempo aí o Senado ficou esperando que o PT e os partidos da base aliada indicassem os seus membros, e indicou tudo em cima da hora e, portanto, perdeu bastante espaço. Eu separei aqui pra gente ouvir
um trecho da fala inicial do senador Plínio Valério, no começo, na instalação dessa CPMI. Ele falando sobre o que se espera descobrir com esses trabalhos. Então vamos ouvir Plínio Valério. Nós vamos tentar desvendar isso. Na pior das hipóteses, duas coisas vão acontecer. Uma, o Brasil vai tomar conhecimento de que as ONGs não satisfazem a todos, que na Amazônia não tem manipulação com algumas pessoas, que nós, representantes da Amazônia, não somos colonizados. Acabar essa história deles botarem cavalo de Troia na floresta e pensar que nós somos colonizados. Os novos colonizadores são essas ONGs, que é o último elo da corrente. Começa nos grandes fundos internacionais, transnacionais, que financiam grandes ONGs e por aí vai. E quem financia os grandes fundos são quem? A indústria do gás, do petróleo, da energia e por aí fora. Eu só estou dizendo isso, aqui não é discurso, para firmar compromisso aqui, em nome da Amazônia e do povo brasileiro. Vamos tentar abrir essa caixa de Pandora, tentar abrir essa caixa preta. 18 horas. A gente acompanhou a fala de Plínio Valério, senador e presidente da CPI das ONGs do Senado. O Cadu, bem lúcido, né? Carimilhão, nós estamos refazendo a ligação, porque parece que nós tivemos aí infelizmente. Nós estamos falando com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, e ele estava explicando pra gente justamente que hoje foi assinada, né? Foi aceita essa CPI que vai investigar as ONGs especificamente aqui da Amazônia. Mas é claro que, puxando o fio dessa meada, é possível que a gente entenda e descubra situações irregulares nas ONGs aqui do país. Achei legal o que o Plínio falou, analogia com o cavalo de Troia na Amazônia, né, Cadu? Exatamente. O que acontece? Muitas vezes essas ONGs internacionais atuam no meio da floresta amazônica, mas sem uma proposta clara e sem explicar exatamente a que veio. Não, mas o que está acontecendo, quem é, o que está explorando ou deixando de explorar, o trabalho, o que está acontecendo. Então, esse pente fino, acho que chega numa boa hora, principalmente nesse momento em que o Fundo Amazônia recebeu um plus, recebe agora, nesse governo Lula, recebe muitos investimentos internacionais, como o Cadu falou. Não é que o Fundo Amazônia tenha deixado de existir no governo passado, na gestão de Bolsonaro. Ele foi desidratado, como falam. Agora, com a gestão do governo Lula, as instituições, os governos internacionais perceberam, né, que agora todas as ações do governo federal do Brasil em relação à Amazônia vão voltar. E acharam por bem fazer novos investimentos milionários. O que a gente sempre pergunta aqui, para onde que vai tanto dinheiro do Fundo Amazônia? Tá aí, para as ONGs. Cadu, responde. E aí, Cadu? Aí a gente escutou a fala do Plínio Valério, lúcido, explicando que vai passar um pente fino aí nessas organizações não governamentais, não é, Cadu? Exatamente, Karine. Eu concordo com você que essa CPI ela vai fazer esse pente fino e é bom até para o governo, né? O governo está aí recebendo, como você disse, esses milhões aí de recursos, milhões de reais aí em recursos vindos de outros países. Isso até ajuda a fazer uma limpeza aí, a investigar a transparência do repasse desses recursos, ou seja, dá ao governo federal a transparência necessária para a gestão dos recursos. Ou seja, essa CPI, embora ela tenha um viés de oposição, ela tem uma finalidade benéfica para o governo. Então o governo não deveria nem estar reclamando inicialmente dos trabalhos, porque lá na frente é bem possível que, apesar das críticas, né, essa CPI ela possa render um bom resultado para o governo. Mas agora, claro, o governo precisa administrar a situação, participar mais, estar junto da atuação dos parlamentares da oposição, senão não vai ter o resultado esperado dentro do interesse do governo. Agora, Karine, hoje foi reunião só de instalação, tá? Do início dos trabalhos, não teve votação, os primeiros debates e as votações estão previstos só para a semana que vem. A CPI vai se reunir provavelmente às terças-feiras, mas isso deve ser decidido na próxima reunião. Agora, tem um bastidor nessa história, viu, Karine? O senador Plínio Valério, ele pretende usar essa CPI para investigar a Fundação Amazônia Sustentável, a FAS, que é uma ONG do estado do Amazonas, que ela é presidida pelo ex-secretário de Meio Ambiente do Amazonas, aí, o Virgílio Viana.
Então, o Plínio Valério tem um posicionamento muito crítico com relação à FAS, por causa principalmente aí do programa Bolsa Floresta, que foi um programa aí que foi muito forte durante o governo do senador Eduardo Braga. Então, é possível que haja um conflito político envolvendo essa CPI. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Sem dúvida. Karine e Carlão. Ei, Cadu, olha só, hoje o governo divulgou aí a lista de carros que vão ter desconto de até R$8 mil. Como ficaram aí essa situação? Como está essa situação de um modo geral? O tempo, o preço? Como é que tá, Cadu? Carlão, hoje o governo divulgou primeiro as montadoras que aderiram ao programa de incentivo à compra do carro novo, com desconto, né? No caso aí, a Renault, a Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, Chevrolet, Fiat e Peugeot. São essas 9 montadoras que aderiram aí a esse programa do governo. Hoje à tarde, o governo divulgou 31 modelos de carros dessas 9 marcas aí que tem desconto na loja, que vai de R$2 mil a R$8 mil. Tem o Peugeot, no caso da Peugeot, Carlão, tem aquele modelo 2008, tem o mais popularzinho, que é o 208. Da Renault tem a Duster, Kwid, Logan, a Oroch, né? Da Toyota só tem o Yaris. Da Volkswagen tem o Gol. Nem sabia que o Gol ainda estava na linha, viu? Mas tá lá na lista. Tá o Gol, o Polo, o Virtus, Saveiro e aquele modelo novo de Cross. Da Chevrolet tem bastante Onix, tem a Montana, que saiu agora recentemente, e tem a Spin e a Tracker. A Tracker está vendendo bastante, né? Porque ela é uma SUV 1.0 turbinada. Isso aí, segundo a Chevrolet, resulta na economia de combustível. No caso da Hyundai, só tem o modelo HB20, viu? E da Nissan só tem o Kicks. Agora da Fiat a variedade é um pouco maior. Tem o Argo, a Capistrada, o Cronos, Fastback, o Pulse, aquela utilitária Fiorino e também o Mobi. Agora, Carlão, importante a gente frisar que somente os modelos Kwid e Mobi têm um desconto total de R$8 mil. O Kwid, que estava a R$ 62.300, ele passa a valer R$ 57.300. E o Mobi caiu aí de R$ 62.800 para R$ 54.800. Quanto aos demais modelos que a gente acabou de falar, os descontos variam entre R$2 mil e R$7 mil. Quem define isso é a montadora, aí em comum acordo com o governo. Então, quem pretende financiar o carro zero, vai logo na loja, dá uma pesquisada, avalia os descontos. Para facilitar, vai na internet, pega a tabela que foi divulgada hoje pelo governo e olha com bastante cuidado, né? Para não fazer um mau negócio, pegando um desconto, achando que está fazendo descontão, que no final não vai valer a pena. É preciso avaliar os números aí bem, a qualidade do carro, a qualidade do modelo que está sendo de interesse aí, para não fazer um mau negócio. Então, o momento é bom para fazer uma aquisição de um carro novo financiado. Carlão e Karine. Sem dúvida, Cadu, sem dúvida. Cadu, e sobre o arcabouço fiscal que tem como relator o senador Omar Aziz, quais são as novidades para a gente, Cadu? Conta. Karine, o senador Omar Aziz está sob pressão por causa do novo marco fiscal. Existem grupos, inclusive o governo, pedindo que ele faça alterações no texto que foi aprovado na Câmara alguns dias atrás. Se a proposta for alterada no Senado, o arcabouço fiscal precisa voltar para a Câmara, e isso compromete a agenda do governo, que firmou vários compromissos com o mercado. O mercado, as empresas, o setor financeiro está aguardando com ansiedade a aprovação do novo marco fiscal. Uma das pressões sofridas pelo senador vem da bancada da educação, que pede que o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, fique fora do controle de gastos, porque isso, segundo essa bancada, pode comprometer o repasse de recursos para as escolas e também para o pagamento da folha dos professores. A gente sabe que há um percentual do Fundeb dedicado ao pagamento dos professores, né? Aquele plus, aquele saláriozinho a mais que eles recebem. E caso o governo extrapole nos gastos públicos, quem vai pagar essa conta, quem vai arcar com prejuízo,
são os educadores. É isso que a bancada da educação não quer. Outro ponto de pressão vem da bancada do Distrito Federal, Karine. O arcabouço fiscal aprovado na Câmara fez mudanças que comprometem o fundo constitucional que banca a capital federal do nosso país. Esse fundo custeia principalmente a segurança pública do Distrito Federal. Então o senador Omar Aziz está analisando a possibilidade de também tirar o fundo constitucional do arcabouço fiscal. E o terceiro ponto é rever o período de cálculo da inflação. A referência é de junho de 2022 a junho de 2023. O governo quer agora que seja de janeiro a junho. Então essa mudança é favorável ao governo, ou seja, quem está fazendo essa pressão é o Ministério da Fazenda. Todos esses pontos aí que eu acabei de falar, Karine, são esses pontos divergentes, eles vão ser discutidos mais a fundo amanhã, provavelmente, com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, com lideranças do Congresso Nacional e também com o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara. O Omar Aziz, ele quer fazer um acordão aí para que as mudanças que ele fizer na proposta não tenham que ser analisadas pela Câmara, que vá direto para a sanção presidencial, porque o presidente Lula já está lá no Palácio do Planalto com a caneta na mão esperando o texto aprovado pelo Senado. E antes de encerrar, Karine, a Câmara dos Deputados está analisando nesse momento a medida provisória do programa Mais Médicos. Esse programa aí é muito importante para o estado do Amazonas, ele prevê uma mudança geral nos contratos, ele amplia oportunidades para os médicos, ele amplia o número de médicos para o estado do Amazonas, ele cria várias condições aí para a carreira dos profissionais da medicina. Então estamos aguardando aí, nesse momento está havendo a discussão dos partidos, a orientação dos partidos e as falas dos parlamentares. Isso daí é a pauta de hoje, dessa noite, nesse momento. Volto com vocês. Beleza, Cadu. Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Alô? Oi, boa noite, Cadu. 6h31, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E hoje teve operação policial aqui em Manaus. Foram cumpridos 14 mandados em Manaus contra um grupo investigado por ganhar mais de 50 milhões de reais com golpes da pirâmide financeira contra servidores públicos, Karine. E essa operação não foi feita só aqui em Manaus, não. Também foi no Rio de Janeiro, Sergipe e Santa Catarina. O repórter André Meirelles tem mais detalhes pra gente. Vamos acompanhar. Integrantes de uma organização criminosa que aplicava golpes em funcionários públicos no Amazonas foram presos na manhã desta quarta-feira, durante uma operação da Polícia Civil em Manaus, no Rio de Janeiro, Sergipe e Santa Catarina. Ao todo, 19 pessoas foram presas, sendo 14 em Manaus e 5 nos outros estados. O golpe tinha como base um esquema de pirâmide financeira e rendeu aos criminosos lucro de mais de 50 milhões de reais. Conforme o delegado Alessandro Albino, do Departamento de Polícia Metropolitana, a operação foi realizada em conjunto com as autoridades de outros estados. Nós fizemos uma operação conjunta com participação de Polícia Civil de vários estados e da SEAI aqui apoiando a gente no nosso estado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou prisões, a Polícia Civil de Santa Catarina realizou prisões e a Polícia Civil de Sergipe também realizou uma prisão. Então a gente agradece de antemão a todos esses policiais que participaram de toda essa operação muito exitosa em que está tirando de circulação indivíduos que praticaram um prejuízo muito grande à nossa sociedade amazonense e inclusive de outros estados. Segundo a polícia, os 14 suspeitos que atuavam em Manaus, com idades de aproximadamente 30 anos, levavam uma vida de luxo. Alguns moravam em condomínios de alto padrão e usavam o dinheiro para ostentar em viagens internacionais. De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 13º Distrito Integrado de Polícia, os suspeitos aplicavam golpes em funcionários públicos, usando um esquema de pirâmide financeira. Bem, a Operações Fins trata-se de uma investigação que apurava a participação de jovens que acabaram abrindo aí diversas empresas e atuavam num esquema criminoso de pirâmide financeira, né? Eles acabavam cooptando servidores públicos aqui do estado do Amazonas, principalmente servidores da segurança pública, e induziam essas pessoas a realizar grandes e vultuosos empréstimos em unidades financeiras, e esses empréstimos eram passados para essas empresas com a informação de que supostamente iriam obter lucros aí
indevidos, né? Acabaram aí lucrando mais de 50 milhões de reais nesses golpes. Esse dinheiro era escoado em empresas que eram criadas pelo grupo também. Agora todos eles foram presos em razão de mandados de prisão preventiva expedidos pela Central de Inquéritos, serão encaminhados aí para a audiência de custódia, onde ficarão à disposição da Justiça para responder pelos delitos cometidos. A quadrilha foi presa e vai responder pelo crime. Além de servidores estaduais, o grupo fez vítimas nas esferas municipal e federal. Durante a Operação Esfinge, a Justiça decretou o sequestro de bens das empresas envolvidas para resgatar parte do valor roubado. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Daqui a pouco, aqui no 18 Horas, levantamento revela que a maior parte das vítimas de violência contra a mulher são meninas. A maioria na faixa etária dos 10 aos 14 anos. É o nosso assunto em instantes. Agora 6h35, você no melhor Mix do Brasil. 18 Horas. 6h35, vamos agora conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã já quinta-feira, final de semana chegando. Vamos saber aí como vai ser o tempo, a previsão do tempo com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima prevista de 22 graus. A máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 65% e 97%. Olha só, o Rio Negro manteve-se estável de ontem para hoje com a marca de 28 metros e 30 centímetros acima do nível do mar. Essa é a segunda vez este mês que o Rio Negro não sobe sequer 1 centímetro. 18 Horas. Para 6h36, você no melhor Mix do Brasil. A fiscalização no trânsito de Manaus flagra inúmeras irregularidades, inclusive veículos pesados circulando na pista da esquerda, o que é proibido. Exatamente, numa única operação do Instituto Municipal de Mobilidade, foram abordados 16 veículos pesados circulando na pista proibida. Vamos conferir mais detalhes sobre essa ação agora na reportagem de Odiné Araújo. No dia a dia do trânsito de Manaus, as infrações e irregularidades são muitas e diversas. É alta velocidade, motorista embriagado ou sem habilitação, estacionamento em local indevido e por aí vai. Quando se trata apenas de veículos pesados, as irregularidades vão além. Normas estabelecidas em Manaus determinam que esse tipo de veículo não pode circular das 6 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, e das 6 da manhã até 5 da tarde aos sábados. Além disso, os veículos pesados também só podem circular na faixa da direita para não comprometer o trânsito nos horários de rush. Mas não é isso que acontece em Manaus. Fiscalização do IMU, Instituto Municipal de Trânsito, flagrou esses veículos não apenas transitando em horário proibido, como também ocupando a pista da esquerda. De acordo com o diretor de operações do IMU, Stanley Ventilari, as irregularidades são inúmeras. Com o objetivo de fiscalizar caminhões, carretas e veículos pesados, principalmente nessa área da cidade, que é um dos principais corredores viários de ligação ao nosso distrito industrial. Então essa é mais uma ação integrada com a Polícia Militar e com o Detran. É feita uma avaliação de toda a documentação do veículo, CNH do condutor e principalmente das condições de circulação desse veículo. Se esse veículo tem condição de circular, se ele tem algum problema em relação à segurança que possa ameaçar a nossa população, e a gente faz toda a autuação e a medida administrativa. Somente na fiscalização estratégica da Avenida Efigênio Salles contra a circulação irregular de veículos pesados, foram abordados 16 veículos pesados que estavam circulando pelo lado esquerdo em desacordo com as normas estabelecidas. Como saldo da ação, foram emitidas 23 autuações. Além de estarem transitando na pista não permitida, alguns motoristas foram flagrados cometendo outras infrações, como falar ao celular enquanto dirigiam ou não usando o cinto de segurança. Odiné Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6h38. Daqui a pouquinho você confere no 18 Horas. Conta alta. Nos 3 primeiros meses do ano, os vereadores de Manaus gastaram R$70 mil só de passagens aéreas. Nosso assunto em instantes, já já. 18 Horas.
6h39, como eu falei, o Amazonas registrou em 2022 mais de 4.600 casos de violência contra a mulher. Os dados estão num relatório produzido pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Exatamente, Carlão. E o mais agravante é que a maior parte aí das vítimas são meninas, da faixa etária dos 10 aos 14 anos. Rodrigo Soares tem mais detalhes sobre esse número de crimes praticados contra a dignidade sexual de mulheres. O Amazonas registrou 4.691 casos de violência contra a mulher, a maioria na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Os dados são de 2022 e estão em um relatório produzido pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Segundo a delegada Débora Mafra, titular da especializada em crimes contra a mulher, os crimes mais cometidos são estupro, estupro de vulnerável, importunação sexual, o que mais vem tendo registros de ocorrências, além do assédio sexual e a violência sexual mediante fraude, crimes tipificados contra a dignidade e liberdade sexual das mulheres. Principalmente as mulheres que são as pessoas que mais sofrem contra, a dignidade sexual. E interessante nisso tudo que quais são os crimes que mais acometem? O estupro de vulnerável, a importunação sexual, que é um crime novo, porém que tem trazido muitos boletins de ocorrências registrados, o assédio sexual, a violação sexual mediante fraude. Todos esses são crimes tipificados contra a dignidade sexual e a liberdade sexual também. E como se procede nesses casos? Todos eles, a maioria deles, cabe o inquérito policial e também a prisão em flagrante, tirando o assédio sexual, que é um TCO que é feito na delegacia. Segundo a delegada, a maioria dos casos são cometidos por pessoas desconhecidas, mas também há situações em que a vítima conhece o agressor. Porque a maioria desses fatos são de pessoas desconhecidas contra a vítima, como estupro de vulnerável e também importunação sexual, violação sexual mediante fraude. Caso a vítima conheça a pessoa, aí temos que ver se é da violência doméstica familiar ou não. Sendo a vítima mulher e ela sofreu qualquer um desses crimes que eu falei, dentro desse relacionamento, que ela tem ou familiar ou doméstico ou da relação íntima de afeto, pode ser feito na delegacia da mulher ou em qualquer DIP. Agora, se nós estivermos falando desses mesmos crimes, mas com pessoas desconhecidas ou conhecidas da vítima, porém não fazem parte da família, não é vínculo doméstico, familiar ou da relação íntima de afeto, ela deve ir somente para os DIPs e não a delegacia da mulher. Se for do sexo masculino, também tem que procurar a delegacia da mulher. Agora, se for menores, falando sobre o estupro do vulnerável, a melhor delegacia é a DEPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que fica ali na Morada do Sol. Caso você seja vítima ou presencie um crime contra a dignidade sexual, a denúncia pode ser feita pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, ou pelo 180 da Central de Atendimento à Mulher. A ocorrência também pode ser registrada na Delegacia Virtual no endereço eletrônico delegaciavirtual.cinesp.gov.br ou na delegacia mais próxima de sua residência. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 43 minutos e o levantamento das operações da Polícia Civil do Amazonas nesses primeiros meses do ano revela a apreensão de mais de 3 toneladas de drogas, além de armamentos, veículos e embarcação. Bom, além disso, Carlão, muitas pessoas também foram presas nessas operações. E o repórter André Meirelles tem mais informações sobre essas apreensões que deram prejuízo ao crime organizado estimado em mais de 24 milhões de reais. Vamos acompanhar. De janeiro até junho deste ano, mais de 3 toneladas de drogas foram apreendidas no Amazonas.
A estimativa de prejuízo ao crime organizado foi de 24 milhões de reais. De acordo com a Polícia Civil, além das drogas, foram apreendidos armamentos, veículos, embarcações e diversas pessoas envolvidas com o tráfico. Durante a Operação Oriente, realizada em março, foram presas em flagrante 7 pessoas e 634 quilos de maconha do tipo skunk, um fuzil e um carro e um jet ski foram apreendidos. A ação ocorreu em 2 sítios, um no bairro Tarumã e outro no município de Iranduba. Todo o material foi avaliado em 4 milhões de reais. No começo de junho deste ano, a equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado fez a maior apreensão do ano. Foram mais de 1.700 quilos de drogas e 5 fuzis de uso restrito da Força Policial apreendidos. A operação foi conduzida pelo diretor da especializada, o delegado Mário Paulo. Após a condução do motorista desse caminhão até o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de armas de uso restrito. Foi autuado em flagrante e conduzido para a audiência de custódia na data de hoje. Após a formalização do auto de flagrante, as investigações vão continuar, onde a gente vai realizar investigações para poder saber para que ele iria levar essa droga, qual intuito e de onde veio essa droga e essa área. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, como já falamos aqui no 18 horas, o Senado aprovou por unanimidade o texto do projeto da medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida. Agora está faltando apenas a sanção do presidente Lula. Pois é, Carlão, e o senador Eduardo Braga, do Amazonas, ele presidiu a comissão que avaliou o projeto. O senador propôs, então, inclusive, a inclusão na lista de prioridades de moradores de áreas de risco e pessoas que perderam suas casas com fenômenos naturais. É claro que ele comemorou a decisão do Senado. Vamos ouvir. Agora esse relatório vai à sanção do presidente Lula, que tem 15 dias úteis para poder sancioná-lo. E aí a lei entrará em vigor e nós poderemos começar a construir as casas que resgatarão essa dívida social para mais de 6 milhões de famílias brasileiras. Mais um passo importante na volta do crescimento, da geração de emprego e renda e na realização do sonho da casa própria. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 46 minutos. Chegou a hora da gente conferir os bastidores da política local, né, Carlão? Com quem? Cíntia Blink na área. Alô, Cíntia. Na área. Muito boa noite, Cíntia. Então, os vereadores de Manaus gastaram 70 mil reais só de passagens aéreas, isso em apenas 3 meses. É isso mesmo? O que eles estão fazendo? Para onde que eles estão indo tanto, Cíntia? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, né? Foram 70, um pouquinho mais de 70 mil. A gente tá arredondando aqui. Durante esses 3 meses, 41 vereadores, nem todos viajaram. Eu não sei se eu tô ficando pouco exigente, porque sei do que esse povo é capaz, mas eu tô achando pouco, sabe? Pouco não, tô achando assim razoável, sabe? Porque dos 41, 11 viajaram, 30 não viajaram. Mas assim, 11 viajaram, né? Porque chegamos aos 70 mil. O campeão de viagens foi o vereador João Carlos. A gente já falou o nome dele ontem, porque ele é um dos que está no risco aí de perder o mandato, naquela história lá no TRE, porque o partido não obedeceu, a suspeita é que não tem obedecido, feito com fraude, aliás, a cota de gênero, né? O número de mulheres ali presente. A gente vai até falar disso daqui a pouquinho de novo. E ele viajou para a Feira de Pesca e Companhia, na cidade de São Paulo. Depois ele retorna a São Paulo para a Feira WTM Latino-Americana. E também ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele participa de reuniões na Assembleia Legislativa do Estado e de uma audiência técnica sobre mercado energético no Amazonas. E em segundo lugar, ficou empatadíssimo, porque tem os vereadores Alonso Oliveira, Capitão Carpe Andrade, a professora Jaqueline, o vereador William Alemão, e os 4 utilizaram 6 diárias entre março e maio, totalizando ali 8 mil cada um deles. O vencedor, enfim, né? O que mais usou nessa lista, ele passou dos 10 mil, ficou em quase 11 mil só em
com gasto com viagem. E o terceiro lugar também teve empate, viu? Ficou ali na casa dos 5 mil e estão os vereadores Jaildo Oliveira, Alessandro Breval, Raif Matos. Raif Matos é até bem conhecido das pessoas, porque dos 41 é difícil vir nomes que a gente reconhece, mas o Raif faz de vez em quando alguns projetos que as pessoas falam dele. E Iomara Lins, que é a vice-presidente da casa. Na outra ponta, como eu falei, 30 não utilizaram, né? Mas os que menos utilizaram estão ali o vereador Caio André, que é o presidente da casa, e o vereador Márcio Tavares também. Eles utilizaram 4 mil e 2 mil. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, conta pra gente aí se realmente está confirmada para julho a vinda para Manaus do vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o Geraldo Alckmin. Já tem agenda definida, Blink? Então, ele falou via rede social, que é assim que se anuncia as coisas, não é? Ele falou que vai vir para Manaus em julho. Não deu uma data exata. Esse anúncio foi feito porque Bosco Saraiva estava lá em Brasília junto com ele, né? Para falar sobre exatamente a Suframa. Bosco Saraiva é superintendente da Suframa. Ele confirmou que no próximo mês vai estar aqui para assinatura do contrato de gestão do novo Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA, que ganhou essa personalidade jurídica recentemente. A gente chegou a dar aqui. O Alckmin, ele estava em Brasília com o Bosco Saraiva, né, como a gente já falou, e esse encontro, eles também trataram sobre projetos o que eles chamam de neoindustrialização do Brasil, que fala do futuro da Amazônia e fala de possibilidades de um desenvolvimento mais sustentável. Também teve na pauta sobre a regularização fundiária. E aí na pauta eu falo dessa reunião entre Bosco e Alckmin. Porque há terrenos, né, há espaço, território mesmo da Suframa que acaba sendo invadido. Então isso estava na pauta. Bosco Saraiva deu uma resposta de que estava conversando tanto com o prefeito de Manaus quanto com o governador Wilson Lima para que seja evitado que isso aconteça novamente, porque já há casos de invasão. Karime, Carlão. Sim, os vereadores que estão aí à beira da cassação, eles estão tentando se safar, digamos assim. O que eles estão alegando, Blink? Conta mais pra gente. Ontem a gente falou o quanto tá complicada a situação para eles, né? Existe a possibilidade deles escaparem? Muito remota, não dá para dizer que não tem, porque a gente não sabe o que acontece com a cabeça de juiz, né? No caso aí dos desembargadores. Mas tudo indica que eles serão sim cassados. De qualquer maneira, se posicionaram, né? O partido Agir, antigo PTC, que é o partido do Peixoto, que a gente falou lá em cima, o que mais gastou, né? Ele respondeu dizendo que não realizou nenhuma fraude, que obedeceu a cota mínima. Entre os argumentos, ele fala que na primeira instância a Justiça Eleitoral entendeu que não houve a fraude e agora o colegiado do TRE traz o entendimento de ter prevalecido uma certa maquiagem para atender a tal da cota de gênero. O Peixoto, também o partido deixou claro que os vereadores, eles não têm culpa de nada, eles só estão no partido. Foi muito evidenciada essa parte, sabe? E só para lembrar, quais são os dois vereadores que sofrem essa ameaça de serem cassados? É o Peixoto e o François, os dois são da base do prefeito. E do Peixoto, quem vai vir no lugar dele é Isaac Tayá, que inclusive foi quem fez a denúncia. E do François é o Isaac Tayá que fez a denúncia, ele é ex-vereador. E no caso do Peixoto, teve aquela situação que o substituto não pode, e foi parar em um substituto lá que chama Pai Amado, que obteve poucos votos em 2020, mas seguindo aí a lista dessa cadeira de quem fica com a vaga, foi parar lá pro Pai Amado. Aí, gente, pra finalizar, eu preciso falar aqui do trabalho da Câmara Municipal de Manaus, porque amanhã vai acontecer algo imperdível por lá, que o deputado capitão Alberto Neto vai receber na Câmara Municipal de Manaus o diploma de cidadão de Manaus. Essa é a nossa Câmara. Nossa, que trabalho importante. Ele é natural de Fortaleza, ele é deputado federal aqui pelo Amazonas, mas ele é natural de Fortaleza, então faltava ele ter esse diploma. Eu não sei como ele estava vivendo sem isso, nem a gente. Então, amanhã ele vai receber, tá? Essa correção será feita e é isso.
Reparação histórica. Exatamente. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, até amanhã. Valeu, Cíntia, até amanhã, 6h53. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora, tá? As chances de chuva são de 90%. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 79% e 98%. Mix. 18 horas. Esporte. Soares na área para falar sobre esporte com a gente. Então, o líder nacional entra em campo hoje contra quem? O Nassa vai defender aí a liderança da Série D. Conta pra gente. São Chico. É o São Francisco e Nacional que se enfrentam hoje. Isso pela 8ª rodada do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro Série D. O jogo começa agora às 7 da noite, daqui a pouquinho aqui, horário de Manaus, no Estádio Florestão, lá em Rio Branco. Os dois times chegam para o confronto aí em momentos distintos, né? O São Francisco está na 7ª e penúltima colocação com 6 pontos e tenta se reabilitar na competição e soma apenas 2 vitórias e 5 derrotas. Já o Nacional, o grande Nacional, é o líder do Grupo 1 com 16 pontos e costuma pontuar fora de casa. Não tem essa pra ele não, hein? Vai lá e come tudo mesmo, Leão. Então, até o momento são 5 vitórias, um empate e apenas uma derrota, que foi diante do Paraense, Tunaluso aí, por 2-1 fora de casa, pela segunda rodada. O Nacional segue com 5 jogos e invencibilidade nessa temporada. Bom, na última rodada aqui em Manaus, o Nacional levou a melhor por 2-0 em cima do São Francisco. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Também às 7 da noite hoje tem Princesa enfrentando o Tuna pela Série D. E o Campeonato Amazonense Feminino começou hoje com 5 clubes disputando a taça. São eles o Recanto, o 3B, Tarumã, JC e Clipper. A primeira partida exatamente entre JC e Tarumã, né, às 15 horas aí, o JB, perdão, né, no Foro de Mendonça lá em Itacoatiara. E o jogo... Perdão, eu confundi, foi tudo aqui. Hoje é o 3B. Vamos lá. Volta pro início. Vamos voltar aqui. O 3B, que teve da Amazônia, teve o jogo abrindo aí a rodada, né, com o Clipper. Foi tanto gol, Karime, que eu fiquei assustado com o negócio. Hoje às 3h30 da tarde, com um placar surpreendente. 3B que levou de 7-1 do Botafogo no domingo, hoje ele descontou em cima do Clipper, vencendo por nada mais, nada menos que 11-0. 11, a última vez que eu vi tava 10. Tava 10, ainda tinha espaço para mais um e veio, né? É um cashback aí com juros e correção. Bom, Corinthians foi punido com a perda de um mando de campo aí, com portões fechados pelos cantos homofóbicos entoados por parte da torcida corintiana no clássico entre Corinthians e São Paulo no dia 14 de maio. E uma treta agora, que é Robinho riu ao ouvir pela primeira vez sobre ter sido denunciado, né, sobre o estupro na Itália, em caso ocorrido em janeiro de 2013. Um ano após o episódio, em uma discoteca em Milão. Ele foi alertado por um amigo da investigação, mas não pareceu levar a sério. Ele acabou condenado a 9 anos de prisão, mas não cumpriu a pena por ter voltado já ao Brasil. E hoje o UOL revelou alguns áudios de conversa que foram base para sua condenação com processo na Justiça da Itália. O conteúdo dos grampos em ligações para amigos também envolvidos no caso. Não é nada novo, né? Já revelados em 2020, através de transcrições do processo. É a primeira vez, porém, que é possível ouvir tudo da boca do próprio Robinho. Tem tempo para mais uma, não? Tem. Né? Tem? Então é o seguinte, olha, a Croácia está aí na decisão da Liga das Nações da UEFA pela primeira vez. Hoje, a seleção semifinalista da última Copa do Mundo venceu a Holanda em Roterdã por 4-2, é o que temos por hoje. Valeu, Cidão. Obrigada pelas informações, Cid. Até amanhã. Até amanhã. 6h57. 18 horas. Agora os destaques do cinema com Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine7 e hoje eu vou ser bem rápido, igual ao protagonista do principal lançamento nos cinemas de Manaus. The Flash traz o herói em uma viagem pelos multiversos, quando tenta salvar a própria família. Desta vez, ele terá a companhia de uma versão mais jovem de si mesmo, da Supergirl e também do Batman, mas não a versão do Ben Affleck ou do Robert Pattinson, mas sim do Michael Keaton. O vilão da vez é outro velho conhecido, o General Zod. O Casarão de Ideias também está econômico, só tem um lançamento.
O documentário Dos 3 aos 3 acompanha o crescimento de Ravi desde os 3 meses aos 3 anos de vida. Tudo sob o olhar cuidadoso da mãe, adepta da abordagem Pickler. O estudioso austríaco trata sobre a individualidade dos bebês, do incentivo à autonomia e do apoio em momentos de cuidados para fortalecer os vínculos entre mãe e a criança, além de melhor estimular o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social da criança. Eu não falei que eu ia ser rápido hoje, eu fico por aqui e na semana que vem retorno com a nova animação da Pixar. A gente se encontra até lá. Tchau. Você está ouvindo 18 horas. Agora é 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Relatório divulgado hoje pelas entidades Justiça Global e Terra de Direitos mapeou 1.171 violações contra defensores dos direitos humanos no Brasil entre 2019 e 2022. As regiões Norte e Nordeste concentram o maior número de violações. Foram 169 assassinatos no país. O Amazonas aparece no segundo lugar dos estados com mais mortes, com 7 assassinatos. O relatório mostra que, normalmente, os executores são identificados, mas quase nunca se chega aos mandantes dos crimes. E as vítimas são quase sempre defensores dos direitos à terra, à moradia, à saúde e à educação. Direitos, diga-se, que estão na Constituição do país. O relatório demonstra claramente a triste e preocupante precariedade dos direitos humanos no país e, em especial, aqui na região amazônica. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.